eu vou passar do segundo para o quarto, né? Então, eu tenho que fazer duas mudanças de sentido, né? Porque no segundo diedro, o afastamento ele é negativo e a cota é positiva, né? No caso do exercício 6D. Aí o segundo diedro vai ter que ser... Aí, para passar para o quarto diedro, né? Primeiro, tu vai ter que mudar o sentido de uma projeção e depois o sentido de outra. Posso mudar primeiro do afastamento e depois da cota? Posso. Posso mudar o da cota e depois do afastamento? Posso também, tá? As duas respostas estão corretas. Eu vou passar aqui. Eu acho que era esse exercício aqui. Deixa eu botar na câmera. Estão conseguindo ver? Aí, dá para enxergar, sim. Tá. Então, aí aqui, ó. Aqui ele tá meio confuso. Isso aqui é uma resposta possível, tá? Na Nossa, verdade, agora tá tem... bem borrado. Não tô conseguindo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui tá com bastante... Agora dá para ver melhor, né? Um pouco, sim, mas não dá para ler muito, mas dá para Não, entender mas também. não, a leitura não importa, tá? Esquece a leitura, eu vou explicando por aqui mesmo. Tá. Então, assim, ó, aqui eu passei, né, a primeira mudança, tá? Isso aqui é um exemplo de resposta. Pode ter outras respostas possíveis? Pode, porque eu posso mudar a ordem, né, das mudanças de plano. Eu posso mudar também aqui a posição da linha de terra, tá? No caso, eu fiz a mudança vertical primeiro, tá? Por que eu fiz a mudança vertical primeiro? Observem o seguinte, ó, o plano horizontal se manteve no mesmo lugar. E o plano vertical foi alterado. Mas nesse caso, quando eu faço a mudança vertical, o que acontece? Eu não altero a distância do plano horizontal em relação ao ponto. Então, por isso que a cota é mantida. Então, essa cota aqui, ó, foi mantida em 3 centímetros. Tá claro? E ela foi mantida positiva também, porque eu não alterei a posição do plano horizontal em relação ao ponto. O plano horizontal permaneceu no mesmo lugar. E a cota, o que é? É a altura do ponto, né? O quão mais alto ou mais baixo o ponto vai estar do plano horizontal, certo? Sim. Então, aqui, ó, o meu primeiro sistema é o π1, π4. Por que π4? π4 é a nova posição do π2. Quem mudou de lugar foi o plano vertical. Por isso que gerou essa nova linha de terra aqui. Tá claro? E aqui, aí o C1. C1. Antes, o afastamento era negativo. Ele passou a ser positivo. Se ele passou a ser positivo, então ele vai ter que estar do lado oposto da linha de terra em relação ao C4. Tá? Aliás, ele passou a ser positivo, né? Então, ó, ele ficou positivo para baixo da linha de terra. Aí, nesse novo sistema, apesar do desenho ser um pouco contraintuitivo, a gente vai manter a seguinte relação, a seguinte convenção. Se a cota era positiva aqui, então a cota vai ser positiva aqui. Se a cota, aí a cota vai ser negativa desse lado. Aí o afastamento ele vai ser positivo desse lado aqui. Tá claro? Que aí aqui, ó, eu vou ter uma nova representação. Eu vou ter um ponto que eu passei para o primeiro diedro, enquanto desse aqui estava no segundo, certo? Sim.
Mas eu não cheguei ainda no final do meu exercício. O que eu quero? Eu quero passar para o quarto diédrico. Então, aí eu vou alterar o afastamento desse novo sistema aqui. Tá claro? Aham. Aí, porque, ó, aqui eu já fiz a primeira transformação, já transformei aliás, aqui eu já fiz a primeira transformação, já transformei o afastamento positivo. Agora eu quero alterar a cota, tá? Agora eu quero alterar a cota. Então, tem que alterar o sentido da cota. Para eu alterar o sentido da cota, qual que é a mudança que eu vou fazer para alterar a cota e preservar o afastamento? A mudança horizontal. Então, sobre esse novo sistema, eu vou fazer uma mudança horizontal. Eu vou manter os valores absolutos, mas eu vou mudar o sentido. Esse é o objetivo da mudança nesse exercício especificamente. Tá claro? Sim. Aí aqui eu vou, então, alterar o sentido da cota. Para alterar o sentido da cota, ó, esse aqui eu fiz aquele erro que tu cometeu, né? Essa perninha aqui não tem. Aí, o caso, eu quero fazer que a minha cota seja negativa e o afastamento positivo. Então, o que eu tenho que fazer nessa mudança? Passar as duas projeções para o mesmo lado da linha de terra. E se o afastamento aqui foi positivo, aí eu vou primeiro marcar o afastamento sobre a nova linha de terra. Notem que, ó, aqui tem 90 graus. Aqui tem 90 graus. Tá? Por quê? Porque são projeções ortogonais. E aí aqui, ó, eu vou replicar essa informação do afastamento, porque ele não vai ser alterado. Aqui eu estou fazendo uma mudança horizontal. Então, o que aconteceu agora? A altura no plano horizontal de projeção, ela mudou em relação ao ponto. Ou seja, no caso, ela não mudou em módulo, mas ela mudou em sentido. Ou seja, eu passei o ponto C para baixo do meu plano horizontal, nessa mudança aqui. Claro? Em vez do ponto C estar em cima, o plano horizontal, ele passou a ser para baixo no novo sistema. Uhum. Deu para entender? Deu. Então, aí é isso que está acontecendo. Mas aí, ó, agora, o que gera muita dúvida, né, na hora de executar esse exercício? As posições da linha de terra, tá? Em geral, essa posição pode ser em qualquer lugar, menos sobre a linha P1, P2. Poderia ser uma linha perpendicular aqui em relação à linha de terra. Não Tá. tem problema nenhum, tá? A linha de terra dos novos sistemas, né? Quando você gera a mudança de planos. Essa inclinação aqui não importa. A única questão é que ela não pode ser coincidente com o P1, P2. Quando a gente quer mudar só situar os pontos em outro diedro, não importa o valor, né? Então, a gente faz a nova linha de terra e tanto faz onde é o zero, e aí tu decide Pode para onde mudar. é, pra onde é positivo e para onde é Isso. negativo e faz os pontos, só isso, né? Tu pode botar o zero em qualquer lugar, tu pode atribuir qual que é a parte, né, na épura que tem afastamento positivo, qual que tem cota positiva, tá? Isso aí, aliás, qual que tem afastamento positivo ou cota positiva. Aí assim, ó, a dica que eu dou é o seguinte, atribui o sentido da cota e do afastamento com base na mudança que tu for fazer. Por exemplo, eu vou fazer uma mudança de planos vertical. Qual que é a projeção que é preservada? É a cota. Por quê? Porque a distância do ponto em relação ao plano horizontal não mudou. Tá? Então, a altura do ponto ela vai ser sempre a mesma. Aí eu vou marcar, né, onde que a altura foi preservada, né? Se foi uma altura negativa, né? Se o ponto está abaixo do plano horizontal, aí tu vai definir qual que é o sentido negativo da cota, e, consequentemente, vai ser o sentido positivo do afastamento no novo sistema. Tá Entendi. claro? Aí, e do outro caso,
é similar, né? Se você faz a mudança de planos horizontal, o afastamento é preservado. Aí eu vou mudar se o ponto está do lado esquerdo ou do lado direito, né? Aliás, a distância o ponto ele vai estar ou do lado esquerdo ou do lado direito do plano vertical, né? Aí, se ele tiver, por exemplo, do lado direito do plano vertical, eu vou marcar no novo sistema qual que é o lado direito, né? Do novo sistema, né? Que é o afastamento positivo, tá? Aí, do outro lado da linha de terra, a cota vai ser positiva. Um negócio que eu acho confuso, não sei se tem que fazer. Por exemplo, ali no exercício, a linha de terra é 10. Aí tu marca a nova linha de terra, a abscissa no caso. Aí tu marca a nova linha de terra, marca o 0, e aí, sei lá, tu marca pra onde é negativo e onde é positivo, e aí tu marca 10. Aí tu faz uma... E aí tu marca, né? Ou não importa o Nesse novo caso, a valor da abscissa abscissa? não muda, né? Ó, por exemplo, aqui eu acabei aqui eu deveria ter marcado 0 mais ou menos para cá, tá? Porque para dar 10 milímetros, né? Aham. Isso aqui até tem uma coisa que tem que corrigir. Aí tem que marcar mais ou menos, vai dar mais ou menos por aqui. Aí aí no caso aqui, ó, a abscissa, como eu tô querendo só mudar o sentido do ponto, eu posso manter a abscissa aqui. Aí eu marco 10, aqui o C0 linha vai ser onde está a 10 milímetros, né, do zero da linha de terra, do novo sistema. Entendi. Aí lá na Claro? última linha de terra, que é o quarto diedro, que Essa, é afastamento positivo e cota negativa. hum, Aí lá no último linha de terra que eu vou fazer, eu posso marcar 30 para cota negativa ou não? sim, 30 é negativo. Ah, Aí no entendi. caso vai ser aqui, ó. Que aqui o afastamento é positivo, né? Aí vai ser Aham. do mesmo lado do afastamento. Eu acho que Tá show então. claro? Aham. Às vezes é um pouquinho difícil de executar, né? Porque tem que lembrar bem, né, como que ocorre a transformação do espaço para Apple. Isso é que É é o porque mais essa matéria tem muita importante. coisa que tu pode fazer, tipo, em qualquer lugar e não sei o que, e aí isso me dá agonia. É que tem assim, ó, tem que saber os fundamentos, né? Mas os desenhos, né, em geral, eles podem ter várias respostas, né? Só que desde que os Aham. fundamentos sejam obedecidos, vai estar fazendo o exercício de um jeito certo. Não É sei se a galera aí tem basicamente dúvida. isso. Se mais alguém tem Eu dúvida, queria tirar pode uma levantar a dúvida. mão também. Tem a mãozinha aí do Teams, até pode ser melhor Dá pra me de ouvir? organizar a fila. Dá. Uhum, dá. Eu queria tirar dúvida da lista 7, o exercício 1, eu não tô conseguindo fazer, queria entender melhor como é que faz ele. Você poderia me ajudar? É a lista é uma das Mudança de listas planos. extras, né? É Ah, isso. então, deixa eu já vou nas listas extras. Deixa eu alterar aqui. A lista 6 é de rebatimento ou a lista extra de mudança de planos? Mudança de planos. Tá. E nós vamos fazer o exercício agora. Só vou compartilhar a tela aqui. Essa aqui, né? Isso. Tá.
Bom, aí qual é o exercício? É o... Um? Isso. Tá me Tá. ouvindo? Sim, agora sim. Ele é bem parecido com o exercício anterior, tá? É que eu cheguei na metade, daí eu acabei não conseguindo acompanhar muito bem a explicação. Uhum. Ah, não, mas ele não tem problema de repetir. Já relembro vocês. Ele é bem parecido também com o exercício que a gente fez em sala, tá? Só vou botar aqui no... Vou interromper aqui o compartilhamento de novo, só para... Então, esse exercício, ó, por uma mudança de planos de projeção, situar o ponto A no segundo diedro do novo sistema. E qual que é o ponto A? Né? Um ponto no primeiro diedro. Ele é esse ponto aqui, ó. 10, 20, 30. Deixa eu ver se eu consigo espelhar. Acho que não dá para espelhar. Ah, não, mas aqui tá certinho. Acho que agora está melhor para vocês verem, Pior né? que ficou ao contrário agora. Tá melhor Ah, antes. tá. Para vocês. Ah, tá. Para mim é que Aí. está ao contrário, que estranho. Não, Mas mas enfim. tá normal. É assim que tá normal pra gente. Tá, então tá bom. Bom, então aqui eu vou desenhar, né, a minha linha de terra. Eu tô sem esquadro, tá, gente? Mas vai na régua mesmo. Deixei esquadro na UFSC. Então aqui eu vou ter meu ponto zero. Aí eu vou ter 10, 20 e 30. Aqui eu vou ter 0. Aí eu vou ter 20 de afastamento. E eu vou ter 30 na cota. Ó, então, em primeiro lugar, é assim que a gente representa o ponto, né? Tira os excessos de linha. Eu vou colocar uma corzinha aqui só para ficar mais fácil de entender. Bom, eu tenho aqui minha projeção vertical e minha projeção horizontal. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar esse ponto aqui do primeiro para o segundo direto.
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma mudança de planos, tá? Eu posso desenhar aqui a linha, eu vou fazer até uma inclinação diferente, um pouco diferente do habitual, só para vocês perceberem que eu posso fazer a mudança, né, em qualquer lugar, tá? Mas o que que importa aqui? Eu quero passar esse ponto aqui, tá? No primeiro diedro, para o segundo diedro. Se eu quero passar para o segundo diedro, aqui no primeiro diedro, o que que eu tenho? Vou usar o nosso código de cores aqui. Cota positiva e afastamento positivo. É assim que são as minhas coordenadas no primeiro diedro. Então, afastamento cota. E no segundo diedro, como que são as coordenadas? O que que eu quero para essas coordenadas? Se eu quero passar esse ponto para o segundo diedro, como que vai ficar a cota e como que vai ficar o afastamento? Vai ficar negativo o afastamento? Negativo afastamento, A cota também vai negativa? cota é negativa, Eu acho que é positiva, não? positiva. Então, Ah, aqui, tá. ó, afastamento e a cota vai ser positiva. Então, é essa transformação que eu quero fazer. E dado o ponto no primeiro diedro, eu preciso de quantas mudanças de planta? Quantas? Não sei. Eu quero, o que que eu quero fazer? Eu quero só fazer com que esse valor aqui, com que essa projeção aqui do afastamento, ela seja negativa, em vez de ser positiva. Então O que precisa que eu só de tenho? uma mudança? Vou precisar só de uma mudança, porque a outra projeção eu quero preservar o sentido, né? E aqui tem um detalhe, né? Aqui nessa mudança, eu só quero mudar o ponto de lugar, ou seja, eu não quero mudar a distância do ponto em relação aos planos de projeção. Eu só quero mudar o sentido da projeção, tá? Então, por essa razão, é que eu não vou alterar os módulos, né, da projeção, os valores das projeções, ou seja, o afastamento vai continuar sendo 20 em valor absoluto. Mesmo eu só vou mudar o sentido dele, em vez de em vez desse ponto ele ficar, em vez desse ponto ele ficar à direita da linha de terra, ele vai passar a ficar, aliás, à direita do plano vertical, ele só vai ficar agora à esquerda do plano vertical, é claro? Sim. E a cota ela vai ser preservada, ou seja, o plano horizontal não vai mudar de lugar, só o vertical. Por quê? Porque eu vou manter o ponto acima do plano horizontal, tá? Então, Tá. por esse motivo aqui, eu vou fazer uma mudança de planos vertical. Então, aqui vai ser uma mudança vertical. Mas se o afastamento não deveria ser horizontal? Não, porque o afastamento ele é uma medida horizontal, mas por que que ele é uma medida horizontal? Porque ele vai medir o quão à direita ou quão à esquerda o ponto está do plano vertical de projeção. Ele é uma medida horizontal, mas ele não é uma medida em relação ao plano horizontal, ele é uma medida em relação ao plano vertical.
Tá, você Claro? pode repetir então por que que a mudança é em vertical? Porque a cota ela vai ser preservada em função do plano horizontal não mudar a sua posição, Ah, entendi. E se fosse a entendeu? cota que tivesse que mudar, daí seria uma mudança horizontal. Exatamente, porque aí a altura, né, do ponto ela iria mudar em relação ao plano horizontal. Tá, e se fosse, por exemplo, no quarto diedro, que mudaria os dois, daí seria uma mudança vertical e horizontal? Sim, mas aí é uma mudança em sequência, não, aí eu nunca posso fazer a mudança de uma vez só, né? Eu nunca posso mudar os dois planos de uma vez só. Eu mudo sempre um deles primeiro, aí depois eu faço a mudança em cima do resultado da primeira mudança. Claro, Tá, ok. Aham. que foi o exemplo anterior, né? Passou do ponto do segundo diedro para o quarto diedro. Aí, nesse caso, tive que fazer duas mudanças, né, em cadeia, Uhum. tá? Então, aqui no caso, a mudança vertical, né? Ou seja, cota preservada e afastamento modificado. Então, nesse caso aqui, aí eu vou fazer uma linha de terra. Eu posso fazer ela em qualquer lugar. Vamos fazer aqui, ó, por exemplo. E ela tem que ser inclinada, não pode ser reta? Ah, Paralela. pode ser, ela não pode, ela pode ser paralela, né, em relação a outra linha de terra, mas não é tão usual fazer isso, né? Normalmente se faz inclinada, é mais uma convenção, tá? Não é que tem que ser assim. Poderia fazer essa linha aqui, ó, perpendicular em relação anterior, não teria Uhum. problema, tá? Tá bom. Paralelo também dá para fazer, mas não, não faz tanto sentido. É como se tu só subisse, né, o plano ou deslocasse ele para a direita ou para a esquerda. Tá? Dá para fazer, mas não é o mais Entendi. comum. Tá? Não, não estaria de todo errado, não. É que não é tão didático assim, né? Mas dá para fazer, sim. Não estaria errado a rigor, né? Bom, então, aí normalmente se faz inclinado, que é para mostrar, né, que de forma mais clara ocorreu a mudança. É que aí fica mais evidente, né, mais fácil de ler o exercício, tá? Se tu E só desloca. se a mudança fosse horizontal, daí seria uma inclinação mais paralela à linha de terra, ou não? Não, a inclinação na mudança horizontal ou na vertical, ela Sempre não vai ser muda. assim. Sempre vai ser a mesma coisa. Sem- na épura vai ser sempre a mesma coisa, né? No Aham. espaço de representação e depois ali na maquete de GeoGebra eu posso mostrar, né, Beleza. alguns exemplos, mas na épura é assim, ó, tu identificar claramente que é uma mudança vertical ou horizontal, tu vai identificar mais pela nomenclatura da linha, aquela nomenclatura que sempre quando eu mudo o plano vertical eu vou colocar um índice par na letra grega π. O π indica que é o plano de projeção. Tá? O π identifica que aquele plano que está representado na épura ele é o plano de projeção. Tá Ok. claro? Aham. Aí no caso aí tu vai mudar, né, o índice. Por isso que eu acabo achando melhor, né, trabalhar com números nos índices. Tem autores que preferem adicionar os apóstrofes, mas aí na mudança de plano já fica, dependendo de quantas mudanças você fizer, aí pode ficar muito apóstrofe, não acho tão didático assim, tá? Mas essa opção. Aí, no caso, o plano horizontal não muda de lugar, por isso que ele se mantém como π1. O plano vertical, ele vai mudar de lugar, por isso que, em vez de ser π2, ele vai passar a ter a posição π4, para dizer que foi para
ratificar que o plano vertical é que mudou a posição. Então, aqui eu tenho a representação do novo sistema. Tá claro? Muda pro P4 porque a gente vai alterar o P2, é isso? Isso, eu estou mudando a posição do P2, né? Aí Aham. o P4 é a nova posição do P2, digamos assim. E por que é o 4? Porque toda mudança relacionada ao plano vertical a gente coloca índice par. Ah, tá. E se fosse do índice. Fosse horizontal, seria o índice ímpar. Isso, é. Aqui, ó, se eu fosse fazer uma mudança em cadeia, né? Por exemplo, só de plano vertical. Pode acontecer? Pode. Às vezes eu quero reposicionar, né, uma reta, que nem no exemplo ali de retas que foi mostrado ali nas apresentações. Aí aqui seria P1, P6 no próximo sistema. Tá claro? E se fosse no horizontal, daí seria P3. Isso, aí por isso que fica P3, P4, né? Tá, entendi. Entendeu? Aí aqui, então, posso marcar o zero em qualquer lugar, mas aí agora eu vou representar o meu ponto. Aí aqui eu vou colocar, ó, coincidiu aqui, isso aqui é ironia do destino. Aqui eu vou chamar de a zero linha. Ó, aqui, como é uma linha sem medida, eu posso usar o outro lado da régua. Agora sim, vou usar a régua. Aí, no caso aqui, ó, qual que é a projeção que não mudou? É a cota. Então, eu vou marcar primeiro os... Vou marcar primeiro os 3 centímetros da minha cota. Aqui sobre a linha auxiliar. Então, aqui, ó, eu vou ter o meu A4. Agora tem um detalhe. Eu quero que o afastamento seja negativo. Então, se a cota é positiva aqui e negativa aqui, onde que o afastamento vai ser negativo no novo sistema? Pra cima? Para cima, né? Para cima da linha de terra. Uhum. Então, assim, ó, a convenção é a mesma, né? Só que eu sempre vou utilizar a projeção que é fixa como uma referência da mudança, tá? Então, aí aqui eu vou ter que contar. Ó, eu sei que o valor absoluto é 20 centímetros, que eu só quero mudar o sentido, eu não quero mudar o módulo aqui. Aí aqui eu vou ter 1. Então, aqui ficou negativo, aqui ficou positivo. Tá claro? Mas por que um é A1 e o outro A4? Por que no Porque outro não é A1? A2, quer dizer? Porque aqui eu mudei o Ah, P4. tá certo. Eu Aham. mudei o plano, mas eu não mudei os dados, né, da cota, Uhum. Entendi. tá? Por que a cota não mudou? Porque P1 está fixo. Eu não mudei a posição do ponto em relação ao P1, eu mudei a posição do ponto em relação ao P4. O P4 é a nova posição, né, do P2. Entendi. Claro? Gente, mais alguma dúvida? Eu tenho que ainda olhar algumas informações para ver como está a situação da UFSC, para avisar vocês se a gente vai ter a prova ou não amanhã. Tem aquelas de máximo declive e máximo inclinação, que ele fala para verificar se os pontos pertencem ao plano.
Às vezes eu tô com dificuldade de conseguir fazer uma dessa. Vamos fazer aqui. Não vai ter a prova amanhã? Eu não sei ainda. Eu estou ainda colhendo as informações da UFSC, mas em breve, ainda hoje, eu vou avisar para vocês, né? Pelo e-mail daí? Mas tem grande chance de não ter, que pelo que eu vi, a previsão da chuva parece que só vai melhorar no sábado. Uhum. Aí não sei. E como a nossa prova é 7h30, então é bom tomar uma decisão ainda hoje. Só um instante. Qual questão, Ademir, que Pode está ser em dúvida? É porque tem várias que são parecidas, né? Então pode ser a 4 da lista extra ali de máximo declive e máxima inclinação. Ah. Dá uma olhada. Vou compartilhar aqui a tela da questão. Bom, então, a 4, né? Que seria essa daqui, certo? Isso. Então, o que a gente tem no enunciado? A gente sabe que a reta frontal, então eu tenho uma reta frontal, é a reta que é a reta de máximo declive do plano alto, né? Vou fazer uma linha de terra aqui. Primeiro eu tenho que marcar essa reta frontal. Quais são os pontos dessa reta frontal? Essa aqui é bom fazer um pouquinho. Antes de ler o restante do enunciado, vou marcar aqui a reta. Em que medidas é 10, 10, 25 e 5, 30, 25 e 15. 10. Aqui é o ponto A. Ô, professora, Oi. na prova não pode levar uma colinha, né, falando quais retas pertencem a quais planos e tal. Não, mas vocês podem montar uma colinha para gravar, Como assim? para estudar. É uma boa dica vocês fazerem um resuminho de vocês para estudar, mas não pode usar para consultar na prova, Tá bom, beleza. tá? Mas é uma boa estratégia de estudo. Usar também bastante na hora de fazer exercício, marcar com as cores para gravar melhor as projeções, tá? Vai parecer um negócio bobo, até meio infantil, mas é uma das coisas que mais ajuda a gravar os conceitos e as projeções. Aqui eu já marquei os pontos da minha reta frontal.
Eu vou marcar a reta com uma cor só dessa vez. Pronto. É mais fácil de visualizar. Então, aqui é a minha reta de máximo declive. Eu vou chamar essa projeção aqui de R1, essa projeção aqui de R2. Bom, então, O A1 é igual ao B1 porque é frontal a reta? Isso. isso, Ah, tá bom. tá? Bom, então a reta AB é a de máximo declive do plano alfa, e agora pede para verificar se os pontos C, D e E pertencem ao plano alfa, tá? E quais são os pontos C, D e E? A gente quer ver. Ponto C é 40, 10 e 20. O ponto D é 0, 10 e 25. E o ponto E é 50, 0, 25. Então, eu quero verificar qual pertence e qual não pertence ao plano alfa. Tá? Então, em primeiro lugar, o que a gente vai fazer? A gente vai representar esses pontos na nossa época. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer em primeiro lugar. Então, eu vou representar o ponto C. Quarenta, 10 e 20. 40 está aqui. Aí o outro é 0, 10, 25. Então, D vai coincidir com 0. E o E é 50, 0 e 25. Então, aqui eu vou ter C0, C0. E aqui eu vou ter C0. Então, o primeiro C 40, 10, aqui C1, eu vou ter C2. O D, 0, 10 e 25. E 1, vou ter 25 aqui. D2. E o E, 0,
É 50, 0, então aqui vai coincidir 1 e a cota é 25. Eu vou marcar aqui os pontos com as mesmas cores, dessa vez só para diferenciar o ponto da reta. Agora tem um detalhe aqui, ó. Como que eu sei que uma reta é de máximo declive? Qual que é a propriedade dela? Como que eu sei que uma reta é de máximo declive de um plano? Essa reta, ela tem que ter sua projeção horizontal perpendicular ao traço horizontal do plano. Tá claro? Como que é? Repete a frase, show. A reta de máximo declive é aquela reta que ela vai dar a maior inclinação vertical do plano. E para que isso aconteça, a reta de máximo declive, ela tem que ter sua projeção horizontal perpendicular à projeção horizontal do plano. Show. Tá certo? E no caso da máxima inclinação, aí é o contrário, né? A projeção vertical da reta de máxima inclinação, ela tem que ser perpendicular ao traço horizontal do plano, tá? Aí a gente tem que lembrar qual que é o plano em que R1 é perpendicular, né, ao traço horizontal. Aí tem que ir ali na tabelinha das anotações Eu de acho que é de aula. perfil, porque ela é perpendicular aos dois planos, né? A de perfil até poderia ser, só que aí tem mas qual que é a característica da reta de máximo declive? Ela dá a maior inclinação na projeção oposta, né? No caso ela vai dar maior inclinação vertical do plano. Então, A frontal também? por isso que a reta de perfil, aliás, o plano de perfil, ele não é o de máximo declive, porque no caso a reta frontal, ela vai coincidir, né, com o traço vertical do plano. É a projeção vertical da reta frontal, no caso, se ela é máximo declive do plano, ela é que vai definir a inclinação do traço vertical em relação ao plano vertical de projeção, né? Então, nesse caso, qual que seria, né, a reta de máximo declive? Deixa eu mostrar aqui as anotações de aula para vocês, só para vocês lembrarem. Ó, reta de máximo declive frontal, ela define a maior inclinação possível do plano de topo em relação ao plano horizontal de projeção, tá? Ou seja, a reta de máximo declive, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai definir, né, a maior inclinação em relação ao plano horizontal, na verdade, tá? Eu tinha falado o contrário. Então, ela vai definir a maior inclinação em relação ao plano horizontal. E para que isso aconteça, a projeção horizontal da reta de máximo declive,
ela tem que ser perpendicular ao traço horizontal do plano, que é, no caso aqui, a reta vertical, ela é a reta de máximo declive do plano vertical por isso. Tá claro? No Show. caso, né, no caso, a reta de perfil, né? A reta frontal não poderia ser a máximo declive do plano de perfil, por quê? Porque ela não vai, essa reta ela não vai definir, né, a maior inclinação do plano de perfil em relação ao plano horizontal, né? Que aí, no caso, quem faz isso é a reta vertical. Tá claro? Deu para entender? Deu. Então, aí nesse caso, né, vai ser eu vou gerar aqui um plano de topo, né? Por quê? Porque a frontal é a máximo declive dele. E onde que vai estar, né, os traços do... E onde que vão estar os traços do plano de topo, né? Eles vão estar aqui, ó. Deixa eu mostrar. O traço vertical, eu vou fazer o desenho em cima. O traço vertical vai estar aqui. Então, a projeção vertical da minha reta frontal ela vai coincidir com alfa-P2. Aí aqui eu vou ter, ó, a intersecção dos traços. E onde que vai estar a intersecção dos traços? Vai estar aqui, ó. No caso aí com par de esquadros, né, eu vou achar a medida exata, aqui não, essa régua aqui não vai ficar bem exata. Então aqui, ó, vai estar o meu alfa-P1. Então, se eu sei a reta de máximo declive, por consequência, eu sei qual que é o plano que ela é máximo declive e onde que os traços vão estar. É claro? Deu para entender? Ô, professora, Oi. eu não entendi muito bem da onde que a professora tirou os planos alfa. Pode repetir. Da reta de máximo declive, e a reta de máximo declive qual que é? O enunciado do exercício já disse que era frontal. Tá. Foi daí que eu tirei, tá? Eu não tirei da minha cabeça. É importante destacar isso. É que eu não tinha pego ali, tá? Mas tá. Não, isso aí tá nos slides, tá? Depois vocês podem consultar também nos livros, que no livro do Príncipe Júnior também tem, e outros livros aí de geometria descritiva. Bom, mas enfim, aí eu descobri, né, que o plano alfa, né, ele é um plano de topo, por quê? Porque a máximo declive dele é a frontal, e foi dado no exercício que a reta frontal era de máximo declive do plano alfa, que eu tinha que descobrir qual era, né, com base nesse dado. Mas a minha dúvida é, deu para entender, né, como que eu achei o alfa, né? Sim, sim. A minha pergunta, aliás, minha dúvida não, pergunta. Bom, e então agora a gente consegue, né, avaliar se os pontos C, D e E, eles pertencem, né, ao plano alfa. E aqui esse exercício ele também tem uma coisa interessante, tá? Em primeiro lugar, a gente observa que nenhum desses pontos pertencem à reta de máximo declive. Conseguiram perceber isso? Pera, o E2 não? Não, porque qual que é a condição para que um ponto se pertença a uma reta? Não lembro. Tem que estar no traço dela? Não sei.
ambas as projeções do ponto têm que coincidir com ambas as projeções da reta, não precisa estar no traço. No caso da pertinência de ponto em reta, tem que ocorrer coincidência de projeções. Na pertinência de reta e plano, sim, o traço da reta tem que coincidir com o traço do plano. Tá claro? Então, se o E2 estivesse ali na reta frontal e estivesse junto com a 1 e B1, aí seria, então. Aí seria. Mas aqui, ó, eu tenho um plano de topo. Quais são os tipos de reta que são pertinentes ao plano de topo? Aí eu vou ter que testar os tipos de... Se esses pontos, eles pertencem a algum dos tipos de reta pertinentes ao plano de topo. Tá? Por exemplo, reta qualquer é uma reta que é pertinente ao plano de topo. Acho que Eu de posso topo também é. A reta de topo também. Normalmente, a reta que tem o nome, né, do plano, ela pertence ao plano de mesmo nome. Normalmente, quando tem a coincidência dos nomes, um pertence ao outro. A reta pertence ao plano, sim. Tá? Reta de topo, reta qualquer, tem mais um tipo. Que inclusive é o que está no exercício. Reta frontal, gente. Reta frontal pertence ao plano de topo, tanto é que ela é de máximo declive. É claro? Show. Então, aí aqui tem um detalhe, ó. Eu posso... a pergunta para vocês. Se eu fizer uma reta frontal, ó, vamos chamar aqui de S2, vou passar uma reta frontal S pelo ponto C. Essa reta pertence ao plano alfa? Pera, não peguei. Eu fiz uma reta S aqui, ó. A projeção vertical é uma reta frontal S. A projeção vertical de S, ela coincide com o traço alfa P2 e coincide com R2. Só que a projeção horizontal passa pelo ponto C, pelo afastamento C1. Aí, logo, o ponto C pertence a essa reta frontal aqui. E essa reta frontal S, composta dessa projeção aqui, desse afastamento aqui, dessa cota aqui, que é coincidente com alfa P2 e com R2. Essa reta S pertence ao plano alfa? Eu acho que sim. Pertence. Então, nesse caso, C pertence a alfa. Tá claro? Aham. Eu poderia fazer isso aqui também, ó. Fazer um outro exemplo. Vou passar uma caneta com uma cor diferente. Agora vamos verificar se o ponto E... Ó, no caso do E, eu poderia fazer a mesma coisa, né? Fazer uma reta frontal de afastamento zero. Aí aqui seria... Vamos chamar essa reta de T. T2. E um T1 passando por aqui. Aí o E está contido nessa reta, né? Sim. Na reta T. Esse caso também pertence, né? Aham.
Então, assim, ó, basta uma condição de pertinência para provar que o ponto pertence ao plano. Tá claro? Então, aqui também pertence a alfa. E o ponto D? Aí não. A gente já viu que pela reta frontal não dá. Mas uma reta qualquer, será que não daria? Eu posso selecionar, por exemplo, ó. Vamos fazer duas tentativas aqui. Nesse caso aqui, poderia tentar. Aqui seria uma horizontal, ó. Entre D e E já não dá, né? Agora, poderia passar D e B aqui, por exemplo. E B pertence, tá? Vamos tentar com D e B. Aí vamos chamar essa reta aqui de V. Essa reta vai ser V. V2. Aí eu tenho que ligar D1 e B1 agora. E vai ser D1. Aí onde que está o traço vertical de V? Ó, vai estar aqui, ó. Que seria VV, vamos chamar de VV. Então, aqui já está fora, né? Essa tentativa, feio, não deu, né? Só para a gente fechar aqui, eu sei que está passando o tempo. Agora vamos tentar de novo com C e D. Eu vou ligar C2 e D2. Fazer até de outra cor aqui para ficar melhor de ver. Nosso traço vai dar lá longe, ó. Ah, mas aqui vai dar uma frontal, ó, porque C e D já está aqui já está ligando, né? Com C e D, ó, eles têm o mesmo afastamento, então seria uma frontal aqui. Então, esse daqui já não daria certo. Posso tentar D e A. Vamos ver se dá certo. Chamar esse aqui de W1, W2. E aqui, ó, W1. Onde que está o traço vertical? Ó, o traço vertical já está fora aqui. Aqui eu vou ter VW. Traço horizontal também está fora do plano. Eu teria HW. Então, o D não pertence a alfa. Tá claro? Tá sim. É uma riscaceira, mas é isso que tem que fazer. Tá? Aí é só conferir, aí no caso, para verificar se o ponto pertence ao plano, tem que ver se ele pertence a uma reta do plano. Gente, eu vou fazer o seguinte agora, tá? O atendimento, né, já deu a nossa hora. Eu vou dar uma olhada aqui nas mensagens para ver se tem alguma novidade, alguma notícia sobre a suspensão das aulas. E até um primeiro momento, aí eu já aviso se a gente vai ter a prova ou não. Eu acredito que não, tá? Por causa do... Até voltou a ter luz, né, em algumas partes da universidade, mas deu bastante problema. Tá? Então, Mandaram acho aqui no que grupo é que difícil ter.
Que o PU falou que não vai voltar amanhã, não. Acabaram de mandar no grupo. Tá, já saiu o ofício ali da prefeitura? Sim, o PU falou. Se PU é a puder prefeitura? compartilhar aqui, se puder compartilhar aqui, pode Como que eu enviar. compartilho? Pode mandar no chat aqui do Teams, tem um clipinho de anexo, é só Minutinho. mandar o arquivo do ofício circular. Não tem arquivo, compartilharam o que falaram. Deixa eu abrir Tá. aqui. Onde que eu vou no chat aqui? Não, aí na tela eu não sei se eu botei, eu não sei se eu configurei, eu acho que aí eu não sei se dá para fazer, mas enfim. Teria que ser o chat daí para mostrar.